Olá, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o projeto Desapego, que desenvolvemos com as turmas de Maternal 2, que tem como um dos principais objetivos o favorecimento da autonomia e a estimulação da retirada da chupeta, mamadeira e outros objetos de apoio. Uma das etapas desse projeto é aproveitar a semana de Páscoa para facilitar, para estimular as crianças a entregar esses pertences para o coelhinho da Páscoa, criando aí um ambiente lúdico e uma forma bem prazerosa e tranquila para a criança passar por esse processo. Dentro dessas estratégias está também a estimulação e orientação dos pais, para que eles facilitem e colaborem com esse processo de uma maneira sadia. E para isso, hoje a gente convidou a fonoaudióloga Priscila Bado para dar algumas orientações para vocês em como auxiliar nesse processo das crianças. Nós recebemos aqui a fonoaudióloga Priscila Bado. Olá, Priscila, tudo bem? Muito bem, é um prazer muito grande participar de um projeto tão bonito do PNL. Estamos aqui por investigar e os nossos pais. Prazer é todo nosso recebê-la aqui hoje. E, na verdade, nós gostaríamos de saber o seguinte: realmente, Priscila, esse é um tema que causa muita angústia para nós pais, né? E, na sua opinião, por que esse tema causa tanta dúvida assim para os pais? Então, eu trabalhei tantos anos com pais de crianças pequenas. O que eu tenho percebido é que esse tema gera tanta angústia porque não é algo que nós encontramos na literatura dentro do desenvolvimento esperado da criança, né? Das etapas do desenvolvimento. Então, todo pai a gente vai acompanhando o desenvolvimento da criança. Então, o momento que deveria estar engatinhando, o momento que deveria já estar andando, então a gente aguarda aquele momento de idade para dar os primeiros passos, as primeiras palavras. E a chupeta mamadeira não é algo que faz parte do desenvolvimento natural, né, da criança. Então, isso gera muita angústia para os pais também. O momento que é essa retirada, como é que eu posso oferecer, não posso? Então, você está nos lembrando agora de que a chupeta ela foi criada pelo homem e, na verdade, ela não faz parte do desenvolvimento natural do ser humano. E como foi o ser humano, o homem criou a chupeta? Tem uma definição? Na verdade, o recurso da chupeta e da mamadeira foi algo criado pelo homem. Na realidade, a sucção faz parte do desenvolvimento do ser humano, porém o uso da mamadeira não. E isso se fez necessário na realidade por diversos motivos. Né? Algumas mães têm que voltar mais cedo ao trabalho, e não podem seguir pela amamentação até os 2 anos de idade, como combinado pela Organização Mundial da Saúde. Crianças que apresentar dificuldades na sucção, então não conseguia realizar a sucção para a alimentação. Então, na verdade, foi um recurso criado e desenvolvido pelo homem. E esse recurso é recente, então, você falou em trabalho, né, da necessidade da mãe, né, de ter esse complemento. Em termos de cronologia, sim, é um recurso recente, desenvolvido e que foi necessário, né, pela atualidade, a vida moderna, né, acabou se criando esse recurso. Entendi. E com relação à questão alimentar, né, nós sabemos que é uma questão de sobrevivência. Quais são os outros benefícios da amamentação? A sucção é como tudo perfeito na natureza. Já se sabe, tem muitos estudos que comprovam a relação entre as funções orais de sucção e deglutição com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, aproximadamente até 1 ano e meio de idade, essa função de sucção é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central, que se chama da mielinização. A mielinização nada mais é do que uma camada de mielina que envolve os neurônios, que é o que libera o fluxo, a comunicação mais rápida entre os neurônios. Então, esse processo de mielinização, ele precisa das funções orais para que ele se desenvolva mais rápido, com maior eficiência. Então, ele precisa desses movimentos. Então, é algo necessário para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Analisando dessa forma, provavelmente ajuda então os pais a compreenderem que a oferta da mamadeira e da chupeta foi algo necessário durante o decorrer do tempo. É isso mesmo. A gente precisa. O primeiro passo, né, para a gente fazer esse trabalho de retirada da chupeta e da mamadeira é aliviar a culpa dos pais. A culpa dos pais sempre por ter oferecido algo que é prazeroso para a criança e de repente eles terem que retirar, né, esse hábito das crianças, dos próprios filhos. Entendi. E você falou em hábito, né? A sucção, então, é uma necessidade, né, orgânica ou, na verdade, ela é um hábito?
O princípio é uma necessidade orgânica, do movimento do ato da sucção para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E ela deixa de ser necessária a partir de 1 ano e meio de idade. Tá. E a partir desse momento, se a criança mantém o uso da chupeta, da mamadeira, desses recursos, aí sim se transformaria num hábito. Tá. Então, assim, para a gente ter uma ideia disso daí, até 1 ano e meio está dentro dessa necessidade orgânica relacionada aí ao ser humano. Depois, a partir daí, já uma cautela maior que passa a ser uma atenção maior dos pais, que passa a ser um hábito. Exatamente. E muito mais difícil de se fazer a retirada. Seria, então, assim, do seu ponto de vista, né, o ideal seria que a retirada da chupeta passasse a acontecer por volta de 1 ano e meio de idade. Sim, exatamente. É o momento que seria mais tranquilo para a criança, né, passar por essa etapa. E sempre a orientação que eu dou é iniciar uma retirada gradativa, oferecendo a chupeta à criança somente nos momentos do soninho, ou à noite, para que ela vá se acostumando até essa vontade de retirar aos 2 anos de idade. Tá, você falou assim, mais tranquilo para a criança, vai até, acho que, ao inverso do que normalmente nós pais pensamos, que quanto maior seria mais fácil, então é mais tranquilo quanto menos idade a criança tiver. Isso, porque justamente quando nós conversamos, como deixa de ser uma necessidade, nesse momento da criança, então talvez ela não busque tanto. Então a gente precisa começar a compreender essa questão para a criança, como que é esse desenvolvimento. Então se a gente começa gradativamente retirando, então no momento da brincadeira, onde a criança está brincando, está conversando, se desenvolvendo, começa a fazer essa retirada da chupeta, oferecendo somente na hora do soninho ou da noite. Tá. E você tem alguma dica assim durante o dia, como os pais devem proceder para reduzir a utilização da chupeta? Então, geralmente eu sempre sugiro para a gente conseguir oferecer outra atividade para a criança. Né? Então, se a gente percebe que ela oferece um brinquedo, uma atividade, um abraço, né? Porque não é mais a chupeta, ela traz esse conforto para a criança. Então, se no momento a gente percebe que ela está precisando desse carinho, desse abraço, ao invés de oferecer a chupeta, que realmente é algo que vai acalmar, né? Porque o movimento de sucção está diretamente ligado com o sistema límbico, com o sistema da emoção. Então, a criança ela se sente acalentada. Né? Então, a gente acaba substituindo por um abraço, por um momento de atenção, de afeto, uma brincadeira, que a criança deixa de ter a necessidade ou a busca pela chupeta para conseguir se acalmar. A chupeta seria como um apoio para a criança, de alguma forma? Sim, porque ela acaba trazendo essa calma. Né? O momento de sucção, ou todas as funções orais, mastigação, ela tem uma relação muito íntima com o sistema límbico, né? O sistema emocional. Então a criança ela acaba se acalmando. Né? Então a gente tem que, enquanto pais, entender esse momento e oferecer outros recursos. Né? De carinho, de brincadeira, de afeto, para que a criança também se sinta mais calma. E é fácil para os pais perceberem e poder oferecer de alguma forma esse apoio para a criança. É só um pouquinho de atenção com relação no dia a dia dela, no comportamento dela. Isso, evitando oferecer a chupeta nesse sentido de acalmar. Então, na verdade, é uma dica importante para os pais ficarem colocando esse hábito na prática realmente. De observar o momento que o filho está passando, vivenciando, a situação que está correndo naquele momento e de que forma que a gente pode, enquanto pais, suprir aquela sensação que, na verdade, a chupeta traz para a criança. Priscila, a idade, o momento ideal, em torno de 1 ano e meio, né, para a retirada da chupeta, mas o que acontece quando a criança se habitua e passa desse período, por exemplo, 4, 5 anos, como proceder? Então, na verdade, muitos profissionais poderiam, inclusive, comentar sobre esse tema, né? Inclusive psicólogos, falando sobre as reações sociais da criança, as influências do uso da chupeta, já com 5 anos, e também dentistas, né? Porque o uso da chupeta vai prejudicar também o desenvolvimento ósseo da arcada dentária, então pode deixar o céu da boca um pouquinho mais elevado, prejudicando a respiração nasal e, consequentemente, trazendo outras alterações para a criança. O sono, né? Então prejudica a qualidade de sono, pode prejudicar a questão da atenção, da concentração na atividade pedagógica e, na área da fonoaudiologia, trazendo prejuízos mesmo de alterações musculares. Então,
você tem uma musculatura mais hipotônica, mais fraca, né? Você pode criar hábito de manter a boquinha aberta, trazendo prejuízos para a fala, para o desenvolvimento da fala. Então são várias áreas que já podem... Está entrando aí uma série de outros profissionais. Tá? E é muito importante, então, que não chegue a esse período no avanço da idade ideal e em virtude disso daí, dessas complicações que possam acontecer com a criança. O ideal é que, o quanto antes a gente consiga fazer essa retirada, vai ser algo mais natural, né? A criança não vai sofrer tanto, porque ela não vai perceber tanto, né? E a gente vai conseguir auxiliar de uma forma muito mais tranquila para a criança vivenciar esse momento. O primeiro passo é os pais não se sentirem culpados. De momento algum, os pais têm que ter esse sentimento de culpa. De momento algum, muito pelo contrário. Né? Pensando que está contribuindo e muito para o desenvolvimento do seu filho. Tanto o desenvolvimento de arcada dentária, desenvolvimento de fala, a respiração, que vai contribuir muito, né? Além das questões sociais. Fortalecimento da autoestima, da autonomia, seu filho se sentir pronto, preparado para as situações do dia a dia que estão sendo exigidas dele, tanto na escola, no convívio social com os amigos. Então, eu acho que os pais têm que se sentir muito mais reforçados, né, para conseguirem superar essa etapa. É uma busca de vários benefícios aí, na verdade. Isso. Então, acho que isso vai acabar fortalecendo os pais nesse momento da retirada do chupinho. O segundo passo é desenvolver alguma estratégia que vai facilitar esse momento da retirada do chupeta da mamadeira. Então, aproveitando esse momento da fantasia da criança, fazendo a entrega da chupeta para o coelhinho da Páscoa, para o Papai Noel, né? Ou em algum momento aproveitar algum resfriado, uma estomatite, que a própria criança quer evitar, né, colocar a chupeta na boca. Então, eu sugiro que os pais escondem, tira da vista um pouco, né, para que a criança não solicite tanto. E talvez seja algo natural para ele também, que foi o que aconteceu no caso da minha filha. Ela teve uma estomatite e ela não quis mais a chupeta, então a gente aproveitou esse momento para fazer já a retirada. Deixar, né, esse momento aqui voltado aí para a retirada da chupeta, eu queria que você deixasse nesse momento algumas dicas importantes para os pais. Então, a você que é pai, né, e vai vivenciar esse momento da retirada da chupeta, o mais importante é que você se sinta, né, muito seguro nesse momento, com todas essas dicas que nós conversamos aqui. Analise o momento emocional que seu filho se encontra. Como a gente conversou, né, já anteriormente, a chupeta ela traz um conforto para a criança. Então tente analisar esse momento emocional que ela está vivenciando. Se ela sofreu alguma perda, ou está mais triste, por alguma razão, né, talvez não seja o momento ideal dessa retirada. Então é importante sim que ela esteja segura, tranquila, num momento bem tranquilo, para que aconteça essa retirada de uma forma muito tranquila e suave. E sempre incentivando aos pais, né? Vivenciando esse momento juntos, vai ser uma etapa muito importante para que vocês vivenciem, conquistem esse momento juntos, né? Para que outros momentos virão e vocês fortaleçam essa relação. É muito importante que eu dou para os pais que antes de iniciar esse processo da retirada de chupeta, analise com muito cuidado o momento emocional em que seu filho se encontra, para evitar fazer esse processo no momento em que a criança esteja mais abalada emocionalmente ou com mudanças significativas, nascimento do irmãozinho, alguma perda, para que esse momento seja vivenciado de forma muito tranquila. E sintam-se muito orgulhosos por conseguirem vencer junto com seu filho essa fase tão importante na vida dele. E que com certeza irá fortalecer muito a relação de vocês para conseguirem superar juntos os próximos desafios que virão. Então, com essas ações, esperamos contribuir com vocês nessa difícil tarefa que é educar os filhos nos dias atuais. Esperamos que todos participem e em breve enviaremos maiores informações a respeito desse dia e da entrega significativa da mamadeira, chupeta e do paninho para o coelhinho da Páscoa, tá bom? Contamos com a participação de todos. Obrigada.